Fala aí pessoal, tudo bem? Mais um acompanhamento mensal. Vamos falar sobre o Fiagro da Quineia, o KNCA11. Mas antes de começar, pessoal, assim, eu tenho muito que agradecer. O número de inscritos está crescendo bastante. Acho que a campanha que eu estou fazendo está adiantando, tá me ajudando, inclusive, a crescer o número de inscritos no canal. Porém, é o seguinte, mesmo com esse número que eu tive de aumento de inscritos, ainda continua com 50% de não inscritos assistindo o canal. Pode ser que a mensagem está chegando a mais pessoas, mas se você não é inscrito, se inscreva aqui, vai me ajudar bastante a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Mas vamos lá, vamos falar sobre o KNCA, o Quineia Agro, Crédito Agro. Agora relatório agora de março, né? Então ele é um dos, eu até comentei no vídeo do Snag que o Snag era um dos únicos fundos, um dos únicos fiagros onde a cota patrimonial era. A cota de mercado estava muito próxima da cota patrimonial. Ele negocia, às vezes, dificilmente ele negocia abaixo. E o KNCA também é um deles, tá? Eu tava comentando, e esse daqui, o KNCA também é um deles. A cota patrimonial 103,46 e a cota de mercado 103. Deixa eu ver quanto que fechou hoje. 102,60, então. Até deu uma quedinha aqui, 102,60. Ele tem uma taxa, pessoal, de CDI elevada comparado com outros pares, com o próprio Snag, com o próprio, acho que o outro que, o Rura, acima do Rura também, mas a parte de PCA dele, ele é tranquila. E eu gosto do KNCA porque diferente de outros fiagros que basicamente CDI, ele tem uma parte IPCA. O Snag ele tem IPCA, mas é IPCA do correção dos aluguéis de imóvel. No caso do Quineia, que é só CRA, é só crédito, ele tem uma parte de IPCA. E aqui, ó, CRAs atrelados a IPCA corresponde a 29%, 30% do patrimônio, que é legal, né? Você tem uma diversificação, a IPCA 7,5% e 60% do patrimônio, ou seja, mais CDI a 4%. Essa aqui é a parte de a taxa média de aquisição, mas aqui é a parte de marcação a mercado, né? Então lembra, eu sempre falo para vocês, o que interessa para o rendimento do fundo é a aquisição. A parte de marcação a mercado, ele é muito usado na hora de vender nas operações, né, de venda e compra. E aqui, pessoal, para quem assistiu o vídeo do Snag, é um ponto importante que eu comentei com vocês sobre os prazos de duração do CRIs. Vejam que os prazos do Quineia, eles são menores do que 5 anos. E aí você tem uma maior chance de ter problemas com isso, porque lembra que eu falei que para quem não assistiu, na verdade, assista que eu expliquei mais isso no detalhe. CRAs com prazo menor de 5 anos, você está concorrendo, são dívidas que concorrem com o banco. E o banco, ele pega primeiro, quem está buscando esse tipo de dívida, com prazo curto, de curto prazo, vai primeiro no banco, porque em banco você tem esse tipo de financiamento para o agro que eles são casados com os CDBs, a receita e despesa casada com CDB, com LCA, LC6, você não encontra num banco um CDB muito maior do que 5 anos. Então, o banco, você empresta o dinheiro para o banco, quando você investe num CDB, e ele usa esse dinheiro para, por exemplo, financiar financiar qualquer empresa que vai buscar empréstimo com o banco. E no caso do agro, o Plano Safra, né, que é um dos financiadores, ele subsidia, né, o empréstimo bancário para o setor agro, são empréstimos de curto prazo. Então o banco ele seleciona os devedores, né, os que vão dever para o banco, são os melhores, né, com maior possibilidade de êxito ou menor possibilidade de calote, sobrando os piores, os devedores mais arriscados para esses ativos de curto prazo. E aí esses devedores que pegam esses CRAs de curto prazo com fiagros, em tese, eles são devedores um pouco mais arriscados do que os que pegam de longo prazo. Mas assim, no caso do Quineia, a gente teve algumas questões nos meses passados, mas atualmente eu vou até comentar um waiver que teve de um CRA do Quineia, mas ele está 100% adimplente, sem problema nenhum. Pagou em 14 por cota, tem uma taxa de administração de 1,20. Aqui foi a movimentação que eles fizeram, compra de 0,54 milhões, IPCA mais 7,79 da empresa CRA Nardini.
que é uma empresa de açúcar e álcool. Inclusive, ele aumentou essa exposição, que acho que já, se eu não me engano, é a maior dele no portfólio. É bioenergia aqui, ó, a parte de é a maior exposição do fundo. Aqui a gente vê o CRA-CDI, né, a taxa de aquisição 5,07, de IPCA 7,9. A parte de inflação, como eu falei para vocês, eu acho bem tranquila. A de CDI ela é um pouco mais elevada do que os pares. Aqui a porcentagem. E aqui o que eu falei para vocês, né? Ele tava sendo negociado cota de mercado abaixo do patrimonial desde o início lá de fevereiro até agora e voltou. Ele voltou. Mas é um fundo que sempre vem negociando, como eu falei para vocês que eu achava que era o Snag, mas o KNCA também. Ele sempre vem, historicamente, negociando acima do valor patrimonial. E aqui ele abriu uma até para quem entrou, uma janela interessante aqui nesse momento, mas já fechou aqui, já voltou. Bom, aqui parte de receita, pessoal, entrou. Se eu não me engano, é o FDIC da Índigo, que foi comprado há 1 ou 2 meses atrás, e esse foi o primeiro mês que ele trouxe receita para o fundo. E o fato dessa receita ter entrado agora fez com que o resultado tenha aumentado. Inclusive ele voltou, ele pagou 1,14 esse mês, bem mais do que o mês passado, 99. Mas você veja que ele não tem uma padronicidade, né? Não é padronizado os rendimentos, até porque ele tem pouca reserva. E é uma estratégia da Kinea, basicamente, se vocês olharem aqui em linha, eles pagam basicamente, eles pagam o que eles receberam, e em alguns meses eles usam um pouco da reserva, mas em linha eles pagam o que gera de resultado. Então isso acaba deixando, oscila bastante os rendimentos do fundo. E aqui a parte IPCA, como a gente já sabe, no caso do KNCA, eles é sempre 2 meses antes, então já pegou janeiro e fevereiro, e isso ajudou também a um aumento na parte do resultado do CRAs, principalmente a parte de IPCA, por causa da inflação de fevereiro, se vocês já sabem, né? E o mês que vem também vai ajudar, porque fevereiro vem para cá, e março, se eu não me engano, foi 0,3, eu acho. Agora eu não lembro, ou 0,16, agora eu não lembro de cabeça, mas fevereiro vai contribuir positivamente com o resultado também no próximo mês. E a parte CDI foi a parte negativa, principalmente por causa da queda da taxa Selic. Então aqui a gente viu, né, o resultado do fundo. E aqui, pessoal, só quero trazer para vocês esse CRI nativo aqui. Eu entrei nele e tem uma ata eu quero só para mostrar curiosidade para vocês, que é importante vocês entenderem que houve uma quebra de covenant por parte do devedor desse CRI. Eles até colocam aqui, ó, essa ata foi para aprovar a concessão de anuência prévia para o eventual descumprimento do item da cláusula 4.3, que é o waiver, né? A concessão de anuência prévia é o waiver. Então houve a quebra de covenant, então essa ata é para aprovar o waiver da qual foi a quebra de covenant. Basicamente em relação a índices financeiros, dívida bancária líquida sobre o EBITDA, dívida líquida total sobre EBITDA e EBITDA dividido por despesa financeira líquida. E aqui, pessoal, aqui é aquele ponto que eu comentei com vocês, acho que foi no CPTR, se eu não me engano, do mês passado. Foi do mês passado, que eles até fizeram um exemplo mostrando que como o preço de commodity não sobe, ele estava caindo, o preço do custo aumentou, mesmo que você tenha uma maior venda, você consiga vender mais, mas o custo elevou, e acaba que você teve que se ultrapassar alguns indicadores financeiros, mesmo você tendo mais receita. Mas aí acabou que muitos fiagros tiveram essas questões, né, de quebra de covenant. E aí, pessoal, olha só que interessante, as contrapartidas que foram solicitadas. Isso aumenta bastante a segurança, até para poder esse perdão sair. Uma taxa, né, o waiver fee, uma taxa de 0,50%, calculado sobre o saldo devedor. Então, vou te perdoar, mas você vai me pagar uma taxa de 0,50 desse saldo devedor. Não distribuição de dividendos pela devedora, até que os índices financeiros originalmente descritos sejam reenquadrados. Limitação do CAPEX, ou seja, do investimento que poderá ser realizado pela devedora agora em 2024 no máximo de 5 milhões. Inclusão da obrigação de entrega pela devedora, o balancete até 30 dias contados do encerramento
pagamento do trimestre. Durante 24, obrigatoriedade de realizações de reuniões trimestrais virtuais entre a securitizadora e a devedora e os titulares para que a devedora explique como é que está a situação. Inclusão de garantia adicional de cessão fiduciária de 12 milhões. Alteração do fluxo de amortização. Inclusão desse rapaz aqui e proibição de realização de novos multos ativos como partes relacionadas à devedora. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que não é simplesmente um perdão, é um perdão com um monte de condicionantes, até para vocês entenderem como é que funciona isso, mas de qualquer maneira o KNCA continua adimplente, beleza, pessoal? Então era isso que eu queria trazer para vocês desse Fiagro, continua sendo um baita no Fiagro, mas eu entendo que existem opções melhores ao meu ver, beleza, pessoal? Então espero vocês no próximo vídeo.